Na hora, hein? Aceitar. Rony, boa noite. Boa noite. Ô Rony, acabei de pedir aqui, ó, para ir lá para a plataforma. Tem 2 arquivos lá que vocês devem baixar, tá? Esses arquivos iniciais e essa introdução ao PDO aqui também. Beleza. Baixa lá rapidinho pra gente ir. Só vou te esperar, o pessoal já baixou já. Só para começar aqui de uma vez. Então, gente, o que acontece? Hoje a gente vai começar a trabalhar de uma forma diferente no PHP. Né? A partir de hoje a gente vai começar a trabalhar com PHP orientado a objeto. Né? Que é justamente o que vocês estão aprendendo na matéria do Juliano. Né? E aí, para complementar, a gente vai fazer um sistema baseado em PHP orientado a objeto. E para isso a gente vai começar a trabalhar com essa classe exclusiva aqui do PHP. Tá? O PHP tem uma classe da própria linguagem que se chama PDO. Esse PDO ele significa isso, PHP Data Object. Né? O que o PDO é? Nada mais é do que um módulo do próprio PHP montado para a gente trabalhar com um banco de dados. Então, ele foi feito em cima do paradigma orientado a objetos, né? E o objetivo é prover a padronização da forma que o PHP se comunica com um banco de dados relacional, que é o banco de dados que nós trabalhamos hoje. Tá bom? Então, ele nada mais é de uma interface. Ele faz uma interface entre a linguagem, né, o PHP, e a comunicação com o banco de dados. Tá? Então, só fazendo um paralelo aqui, como é que a gente tem trabalhado hoje? Né? Até na prova aí, como é que a gente fez? A gente estava trabalhando com esse aqui, ó, com MySQLi, que é uma extensão do PHP, mas ela tem as suas limitações. Dá para utilizar muito bem, trabalha muito bem, mas tem algumas limitações. Né? Então, por exemplo, para a gente conectar com o banco MySQLi, a gente usava o MySQLi, a gente usa, né, o MySQLi Connect. E a partir de agora, a gente vai trabalhar com PDO. Por exemplo, se eu quero fazer uma conexão com o banco usando o PDO, o que eu tenho que fazer? Aí aquele lancezinho lá que vocês já estão aprendendo, né, que é instanciar uma classe. Como é que você instancia uma classe? Usando o new. Né? Então você cria uma variável, né, no caso aqui, ó, tá, nesse exemplo aqui, a variável PDO, ela está recebendo esse objeto aqui. Ó. Então está sendo instanciado um objeto, né, new PDO, quer dizer, está instanciando a classe PDO, e dentro dessa classe PDO a gente passa alguns argumentos, né, a gente passa algumas coisas aí. O que a gente passa? A gente passa aqui o nome do banco, tipo de banco que a gente quer usar, no nosso caso é uma SQL, aí que está a grande sacada do PDO. Por exemplo, PDO eu posso usar, além do MySQL, eu posso usar outros bancos, tipo Oracle, ou posso usar um SQL Server, né, da Microsoft. Para isso, basta eu trocar esse nomezinho aqui, ó. Cada um tem um nomezinho específico para colocar aqui, ó. Tá? Por exemplo, o SQL Server, se eu não me engano, é MS SQL, se eu não me engano é isso. MS de Microsoft, né? SQL. E aí o resto é normal, você passa o host, né, que no nosso caso aqui vai ser o localhost, passa o nome do banco, né, dbname, coloca o nome do banco, aí coloca o usuário, que a gente vai usar root, né, e a senha. No nosso caso, a nossa senha do banco aí que vocês têm instalado é uma senha vazia. Né? Então, com essa linha aqui, ó, já se faz a conexão do banco de dados usando a classe PDO. A partir do momento que você fez essa conexão, aí a gente já pode trabalhar como a gente fazia com a SQLi. Por exemplo, se eu quiser fazer um select no banco, né? Aí eu vou lá, vou criar aqui minha linha de SQL, né? Minha string de SQL. E aí eu vou usar aqui, ó, na classe PDO, eu vou usar essa função aqui, ó, função query. Na verdade, no orientado objeto vocês não chamam funções, né? Vocês chamam métodos, né?
Então você vai usar o método query, que pertence à classe PDO, né? Só fazendo um paralelo aqui de novo, vou voltar na matéria antiga. Aqui, quando você queria fazer uma query, ó, vou mais para baixo aqui, o que a gente usava? Usava o MySQLi query, né? E aí colocava a query dentro dele. Aqui, ó, MySQLi query. Agora a gente vai usar só o PDO, né, ou o nome da variável que você instanciou, mais a palavra query. E aí, para executar, a gente usa o execute. Pronto, executou o SQL. E aí, no fetch all, né, ele já dá o resultado para a gente. É igual aqui, ó. Você tem uma SQL query, que executa a query, e aí você tem o fetch array aqui, que vinha com o array do retorno daquele select. Tá? Então, por enquanto, vocês vão esquecer esse lance de MySQLi e a gente vai focar exclusivamente no PDO. Okay? Não quer dizer que a gente não vá usar o MySQLi, pode ser que em algumas ocasiões a gente ainda utilize, mas a gente vai dar prioridade para usar essa classe aqui, ó, classe PDO do PHP. Gente, alguma dúvida? Posso prosseguir? Conseguiram entender? Pode prosseguir. Sem dúvida, né? Então é isso aí que vocês têm que guardar. Ó. A sequência é: a classe PDO tem que ser instanciada para você criar uma conexão. Se você quiser executar uma query, você coloca ela aqui dentro desse método query, e faz um execute. Né? E aí, para pegar o resultado desse select, você usa o fetch all. Fetch all, PDO, fetch, assoc. Né? A gente vai fazer um exemplo desse aqui agora para entender como funciona. Eu só estou explicando a intro aqui para vocês, a introdução, para vocês também lerem em casa e fixarem isso aí, tá? E aí você tem tanto o fetch all quanto o fetch. O fetch traz só uma linha, né? Quando você dá um select, dá um select asterisco from cliente. Se eu usar o fetch all, vem todos os clientes. Se eu usar o fetch, só vem o primeiro cliente, a primeira linha e mais nada. Então, na maioria dos casos, a gente vai usar o fetch all mesmo, né? Que é tudo, all de tudo. E aqui a gente sempre vai usar esse PDO fetch assoc, que é para fazer um array associativo, né? Onde você tem lá o nome dos campos que estão lá no banco, né? Igual lá no banco de dados vai estar lá nome. Que nome? Aí vai ter o nome da pessoa, que vai ser um valor do array. Aí aqui vai ser uma outra associação, login, vai ser o nome que vai estar, o nome do campo que vai estar lá no banco de dados. E depois o que está dentro desse campo, e assim por diante. Por isso que a gente chama de fetch assoc, ele cria um array associativo. Essa introdução é bem pequenininha, só para dar uma norteada aí no que a gente vai ver hoje. Ok? Bom, vou fechar isso aqui. O que eu quero que vocês façam para mim? Deixa eu raciocinar aqui. Tá, vai aí onde é que vocês estão guardando os projetos de vocês. Tá? Você vai criar para mim uma pastinha com o nome de POO, né? Programação Orientada a Objeto. POO, tá? Cria essa pastinha aqui, POO. E para dentro dela você vai levar esses arquivos iniciais que vocês baixaram aí, tá? Leva esse arquivo compactado aí, arquivos iniciais. Desculpa. Tá, pode colocar de uma vez. Isso aqui a gente vai usar depois. Mas já pode colocar esses arquivos iniciais dentro da pasta POO, beleza? Primeira coisa é isso. Segundamente, você vai abrir aí o seu Sublime, tá? Abra o Sublime. Lá dentro do Sublime, você vai abrir a pasta POO. Deixa eu abrir aqui. Opa. Tô olhando para uma tela, tá em outra tela. Tá, então aqui ó, no seu Sublime você vai escolher a pasta que você acabou de criar aí, que é a POO. Gente, outra coisa, né? Isso aí é dentro do HTDocs, tá?
É um projetinho que a gente vai criar agora para entender como é que usa o PDO. Então, dentro do htdocs, né, desculpa, eu esqueci de dar esse detalhe. Dentro do htdocs, vocês vão criar essa pastinha POO. POO. Seleciona ela e abre. E abre aí dentro. Não das contas, o de vocês vai estar vazio, né? Tá? Porque eu tô com outras coisas aqui que eu já comecei a trabalhar. Então, dentro dessa pastinha POO aqui, ó, vai criar um novo arquivo nela, new file. Tá? Ó, dentro da POO, dá um clique inverso aí, dá um new file aí. Beleza? Esse arquivo aí, você vai dar um Ctrl S e salvar para mim com o nome de PDO. Então, dentro da pasta POO, você vai criar um arquivo com o nome de pdo.php. Eu vou criar com outro nome aqui, como eu já tenho. Vocês podem criar como PDO mesmo, tá? É porque eu já tenho esse arquivo. Vou colocar um 2 aqui. Só para ficar diferente. Mas de vocês aí pode ser PDO, tá? Ok, galera? Estão seguindo aí, né? Fechou. Tá. Inicia aí com a tag PHP. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos ver como é que a gente usa esse PDO. Bom, vamos ver se o PDO vai estar ativado aí para todo mundo. Geralmente isso já fica ativado no PHP de todo mundo. Se der pau, aí a gente vai ter que resolver. Mas, vamos lá. Vamos lá. A gente vai criar aqui uma conexão com o banco de dados usando o PDO, ok? Então você vai criar uma variável, tá? Você vai atribuir a conexão para essa variável. Então, por exemplo, a gente vai criar uma variável com o nome de PDO, tá? E para essa variável eu vou atribuir um objeto, tá? A gente vai instanciar um objeto da classe PDO. Então é isso aqui que vocês vão fazer, ó. New PDO, maiúsculo, tá, gente? PDO aí, ó, da classe, ele é maiúsculo. New PDO, entre aspas, vou colocar entre aspas simples, tá? Fica melhor. Você vai colocar o tipo de banco, né? A gente vai usar o MySQL, 2 pontos. O host igual a localhost. Se o host fosse sem ser o localhost, você iria colocar um nome do site, né? Ou o IP, tá? No caso aí a gente está usando no próprio computador. Pessoal, vocês ligaram aí o Apache, né? Ligaram o banco, ligaram o PHP, tá tudo certinho, né? O Apache e o banco tem que estar ligado aí, tá? Para funcionar. Então, ó, aqui entre aspas ainda, localhost, ponto e vírgula, ponto e vírgula, e aqui eu tenho que colocar o banco que eu quero usar, dbname. A gente vai usar o mesmo banco que a gente está usando desde o início aí, ó, empresa. Todo mundo tem esse banco ainda, né, gente? Ninguém apagou, né? Então, vamos continuar usando ele. dbname igual empresa, beleza. Isso aqui, ó, esse primeiro conjunto aqui dentro dessas aspas é o primeiro argumento que você tem que passar, que é o tipo de banco, o host e o nome do banco que você quer entrar, né, o seu dbname aqui, ó. Beleza, acabou isso, você vai dar fora da aspa, você vai dar uma vírgula, vai abrir outra aspa aqui e colocar o seu usuário, né, o usuário de banco. Alguém lembra aí o usuário do banco que a gente está usando? É root? Isso, ela mesmo. E a senha, se tivesse senha a gente iria colocar aqui, né? Como não tem, ela está vazia, então fica assim, ó, vazia.
Ok? Gente, com essa linha aqui, ó, simplesmente com essa linha, a sua conexão já está feita. Tá? Salva aí. Dá um Ctrl C para salvar, um Ctrl S para salvar aí, né? E vamos testar? Vamos abrir lá o localhost. O meu localhost está um pouco diferente, que eu tenho um set aqui no meio, mas vocês vão saber abrir de acordo com o que vocês precisam, né? Seria localhost. O de vocês deve estar como POO direito, direto. O meu tem um set aqui primeiro. PO e o arquivo é o pdo.php, né? Só que o de vocês é pdo.php, o meu é pdo2, porque eu já tenho um. Então, se você deu Enter e não deu erro nenhum, ficou com a tela branca assim, ó, igual a minha, é porque deu certo. De alguém aí deu erro? Tem que ficar com a tela branca, né? Isso. Então deu certinho. Eu acho que eu vou ter que baixar o banco de novo, porque eu acho que eu excluí, então... Ah, Tá, baixar sério? o... Empresa? Sério. Você não tem empresa. Mas você tem o... Você tem... O Guilherme saiu? O Guilherme tava aqui, foi embora, hein? O Guilherme tava aqui, né? Saiu. Você não tem o bd.sql na pasta downloads, não, Luísa? Eu mandei pra vocês aí, ó. Você tem esse É esse aí arquivo que eu vou olhar, é esse aí que eu vou pegar. Deixa eu te mostrar, deixa eu te falar qual que é. Que me ajuda aí, Rony. Onde é que tá aí? Gente, só um minutinho, tá? Só vou atender um telefone aqui rapidão. Pera aí. Oi. Eu não usei a televisão não, filha. Nem mexi na televisão. Eu não mexi não, filha. Aqui, o papai tá dando aula aqui agora, tá? Eu tenho que desligar, tá bom? Tchau, beijo. E Luísa, conseguiu encontrar? Sim, sim. Conseguiu baixar já o banco? Sim. Beleza. Testou aí, ficou branquinha a sua tela? Deu algum erro? Pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Para a gente ter certeza que esse negócio está funcionando, a gente vai fazer o contrário aqui agora. Ó. Vem aqui no seu PDO, aqui na sua classe de conexão, no seu arquivo que você está conectando. Aqui na senha, ao invés de deixar branco, coloca aí, por exemplo, qualquer coisa. Como é que eu vou colocar vai dar errado, porque essa senha está errada. Né? Então, ó, vou salvar e vou tentar aqui novamente. Se eu atualizar, aí deu erro. Quer dizer que ele está funcionando então. Ele está usando a classe PDO para se conectar. Testa aí, vê se vai dar esse mesmo erro para vocês. Deu. Ótimo. Então está funcionando. Então vamos limpar. Né? Deixa a senha aí sem nada, vazia, tá? Salvar de novo. E testar de novo. Ah, tá. Antes de eu testar de novo aqui, eu só mostrar para vocês. Ó, aqui tá falando o seguinte, ó. Toda vez que aparecer esse tipo de erro, ó, SQL state. Quer dizer que toda vez que o PHP te dá esse tipo de erro, é porque é alguma coisa na sua sintaxe do PHP, na sua sintaxe de alguma coisa relacionada ao banco, tá? Pode ser na sintaxe do seu select, ou sintaxe de alguma outra string SQL, ou na conexão. No caso aqui, está dando SQL state e está dando aqui, ó, access denied, né? Acesso negado para o usuário root. Então é isso.
Então ele deu erro corretamente. Falou que não está conseguindo entrar no banco porque o acesso foi negado para esse usuário, que eu coloquei a senha errada. Então atualizei, ó, beleza, ficou limpinho, quer dizer que conectou certinho. Ok, vamos mais para baixo aqui. Então a conexão já está feita. Agora o que eu quero fazer é dar um select lá no meu banco, né? Só para a gente acompanhar aqui, eu vou... Deixa eu abrir o banco de dados aqui. Empresa... Não, primeiro tem que abrir aqui. Então aqui, ó, banco de dados empresa, eu tenho cliente e usuário, né? Mas se tiver só cliente, eu não sei se... Só o cliente por enquanto já basta aí pra gente. Tá. Então, vamos lá. Voltando aqui no PDO, vamos criar aqui uma variável SQL que vai carregar um select. Vamos testar um select aqui, ó. Então quero ver todos os dados que estão dentro da tabela cliente. Opa, cliente. Isso, a tabela se chama cliente. Vou mostrar os dados aqui. Então, select asterisco from cliente, né? Já é o suficiente. Então, eu já tenho a variável que tem o select que eu quero fazer. Deixa eu voltar aqui. E aí, eu quero executar isso. Bom, aí eu vou criar uma outra variável aqui, tá? Vou chamar ela de stmt, statement, que é a abreviação de statement, quando a gente está criando uma ação PDO. E vou usar aqui o meu objeto que eu criei da classe PDO, que é a variável PDO, né? Eu criei ela aqui em cima, ó. Ela carrega todos os métodos que a classe PDO tem, tá? Então, como é que eu uso? Eu uso o objeto e eu uso essa setinha aqui para chamar o método que tem dentro da classe, né? No caso, eu quero usar o query, método query. Aí para esse método query eu mando o meu select, que está aqui dentro. Só isso? Não, agora eu tenho que executar. Então eu executo essa variável aqui, dou um execute nela. Só isso, preciso mandar nada, né? Aqui não precisa mandar nada. Só dá um execute. E aí eu quero pegar o resultado. Vou colocar aqui como linha. Mas não seria linha, vou colocar aqui como resultado. Res. Vou colocar como res. Isso aqui na verdade vai ser um array que vai ter todas as informações lá do cliente, né? Da tabela cliente. Então eu uso de novo esse TM aqui. Só que agora eu vou usar aquele factual que eu falei para vocês. Tem um T aqui no meio, factual. Aí o factual, como é que eu quero esse factual? Eu quero PDO, dois pontos, porque aqui eu tenho que fazer desse jeito aqui, ó, que eu estou chamando isso aqui direto da classe, ó. Por isso que eu tenho que usar esses dois pontos aqui. Eu não estou usando esse objeto, eu estou usando diretamente a classe. Por isso que eu coloco esses dois pontos. E aqui agora eu coloco o fetch assoc. Fetch assoc, ponto e vírgula. Bom,
Só que eu não posso dar um eco, né? Eu não posso simplesmente chegar aqui e dar um eco nesse res aqui para ver o que vai vir. Não vai funcionar, porque isso aqui é um array, tá? Estão vindo várias linhas lá do banco de dados, da tabela cliente, então não dá para mostrar com eco. Vou ter que mostrar com printr aqui, tá? Claro que no sistema, em um desenvolvimento, a gente usar esse res aqui num while ou num for each, né, para poder ir mostrando linha por linha dentro de um laço. Aqui eu vou mostrar direto num printr, só para a gente ver o resultado mais rápido, tá? É só para a gente ver como o PDO está funcionando mesmo. Beleza, fez isso aí, dá uma atualizada e vê se vai funcionar. Ok. Vou deixar um pouquinho, ó, gente, para vocês terminarem aí. Terminaram já? Querem que eu espere um pouquinho? Já terminei. Vou copiar agora. Beleza. Vou aguardar você um pouquinho aí. Deu certinho, Ana Luísa? Apareceu os dados? Sim, sim. Beleza. Você notou alguma coisa diferente nesses dados? Eles vieram certinho? Tá tudo Ô, certinho? Fernando, é STMT? STMT, isso. Por quê? Tá certinho aí? Que significa o quê mesmo? Na verdade, poderia usar qualquer coisa, né? É porque, Tá. é porque tem uma palavra que a gente usa lá, eu acho que é statement. Mais ou menos assim. Tá. Statement. Sei. É um negócio assim. Só que eu sinceramente nem sei exatamente o que ela significa, né? Não é arquivo, não? Acho que é arquivo. É alguma coisa assim. É como se fosse uma padronização, né, do PDO. Anexar. Não entendi. Entendeu? Mas não é obrigado usar dessa forma, não. Pode usar uma outra palavra, se quiser, não tem problema nenhum. Tá? Beleza, obrigado. Beleza. E aí, Rony, tranquilo? Certinho? Tô na última linha. Ah, beleza. Aí pode continuar. Ok. Então, gente, então você deu aí o atualizar. Aparece bem bagunçado aqui, né? Na verdade, aparece aqui a abertura do array. Aí aqui, ó, o primeiro zero aqui seria o primeiro registro, né? Aí tem lá o ID do cliente, que é o número 1, aí vem o nome do cliente, Pedro Zé, tal, tal, tal. Aí vocês estão vendo aqui, ó, que o acento comeu, né? Ó, onde tem acento, comeu, tá? Apareceu isso aqui, ó. Vitória, Júlia, José, tá? Isso aqui às vezes pode acontecer. Aconteceu aí no de vocês também? Certo. Isso aqui é a questão da codificação do banco de dados e da página HTML, tá? Para resolver isso acontece tanto quando você busca informações, né, com select, quando você, por exemplo, faz uma inserção. Você usa o insert, aí lá no banco de dados aparece assim, ó, com o acento trucado, entendeu? Pode dar algum erro. Aí para resolver esse problema, o que a gente faz? A gente tem que colocar uma instrução a mais aqui dentro do PDO, tá? Então eu vou fazer assim, ó, eu vou dar um Enter aqui, para colocar isso mais embaixo aqui. Vou dar uma vírgula para separar as instruções. Vou colocar uma outra instrução dentro de um array. Tá? Então vai ficar assim. Ó. Aí dentro desse array aqui, eu vou colocar PDO, dois pontos. Eu vou colocar uma instrução para poder usar o UTF-8, né, que é a codificação que a gente usa para HTML. Então vou colocar tudo maiúsculo, MySQL, attr, init, underline, command.
Aí vai usar essa setinha aqui, ó, com igual, ficar vermelhinho assim. Aí, entre aspas simples, a gente manda setar os nomes, né, o que tiver entrando com o TF8. O TF8. Opa, aqui é minúsculo. O TF8. Tá, gente? Isso aqui, ó, o TF8 é uma padronização aí para linguagem no HTML, né? Tá? Para esse lance aí, essa codificação de acentos, essa cedilha, tio. Então é importantíssimo ter isso aqui na inicialização aí do PDO. Copiem aí, por favor, completem da forma como está aqui e atualiza lá para ver se resolveu o problema. Outra coisa que eu vou colocar aqui, ó, só para ficar mais bonitinho, isso aqui não tem, isso aqui vocês já até viram, já mostrei para vocês. É para o array ficar bonitinho na tela, a gente usa esse pré aqui, ó. Pré é uma tag do próprio HTML, tá? Por isso que eu estou usando junto do eco aqui, ó. Então eu abro o pré, aí depois do array eu fecho o pré aqui, ó. E aí fica bonitinho. Aí o array fica mais organizado na tela para você ver, tá? Facilita bem mais. Beleza, pessoal? Como é que tá aí? Beleza. Rony, Ficou filé aqui, ficou arrumado. Tranquilo. ficou arrumadinho, né? Isso. Tá, vamos lá. Então, só atualizar o meu aqui, ó. Olha lá, organizadinho. O Zé ficou com acento. A Júlia ficou com acento. Tudo bonitinho, né? Ó, bem organizadinho. Então, vocês podem ver aqui, ó, que aqui a gente... Ah, tava olhando se o microfone estava aberto. Vocês podem ver aqui que aqui nós temos 12 pessoas. Aliás, 13, né? A gente começa do zero, né? Lá em cima. Enfim, o último índice que a gente tem aqui é 12, né? Que é o José Cebola. O que a gente vai fazer? Treinando aqui mais um pouco de PDO, a gente vai, além de fazer o select, a gente vai ver aqui como inserir, tá? Como inserir algo no banco usando o PDO. E aí fica fácil depois para fazer inserção, update, delete, é mais ou menos parecido, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro eu vou completar aqui em cima, vou colocar aqui conexão com banco. É bom vocês colocarem aí também, só para ficar documentado, você saber cada parte aí, né? Para que cada parte serve. Conexão com o banco de dados. Aqui eu vou separar, vou colocar aqui buscando dados do banco. Buscando dados do banco. No select a gente está buscando os dados aí do banco. E aqui eu vou criar um outro aqui que vai ser inserindo dados no banco.
inserindo dados no banco. Tá, o que nós teremos que fazer aqui? Eu vou começar de novo essa variável que eu comecei lá, stmt, minúsculo, statement. E aqui minha conexão já está funcionando, tá? Dentro desse arquivo aqui, minha conexão já está ativa, que é o PDO. Tá? O PDO já é a minha conexão. Então, para essa variável aqui, eu vou mandar o PDO, o meu objeto PDO. Só que agora eu vou usar um prepare. Tá? Toda vez que eu for inserir algo ou atualizar algo, aí eu vou usar esse método aqui, ó, prepare. É um método aí de preparação do SQL, né, da string SQL que você quer mandar. No caso, a gente vai fazer um insert, então a gente vai usar insert into. Tá? Eu quero inserir aonde? Eu quero inserir no banco cliente. Então, insert into cliente. É a mesma coisa de sempre, né? Nos primeiros parênteses aqui eu coloco os campos que eu tenho aqui, ó, no meu banco de dados. Só relembrando aqui, ó. Cadê o banco? Opa, não. Só relembrando aqui, eu tenho... O que eu quero colocar? Nome, data de nascimento, celular, e-mail, sexo e estado civil. São os dados que eu quero preencher, tá? Então eu começo aqui, eu vou colocar os campos que eu quero. Então eu coloco lá nome, não precisa ser na mesma ordem que está lá não, tá? Nome, e-mail, data nasce, mas tem que ser do mesmo jeito que está escrito lá no banco, né? Exatamente do mesmo jeito. Nome, e-mail, data nasce, celular, sexo, estado civil. Estado civil. Pronto. Isso aqui são os campos. Agora eu tenho que mandar os dados, né? Aí eu vou dar aqui, ó, antes do parênteses fechando aqui, eu vou dar um enter, só para quebrar, para não ficar numa linha só, senão fica extenso demais, fica ruim para a gente ver. Aqui eu coloco os values agora, né? Os valores que eu quero mandar. Opa, desculpa. Na verdade, o parêntese eu fecho aqui, né, gente? Eu tô vacilando, tá? Esse primeiro conjunto aqui de parêntese, ó, são os nomes dos campos que estão no banco na tabela cliente, né? Aí eu venho com values, aí dentro do values aqui, depois do values, aliás, eu abro e fecho parêntese e aqui dentro eu coloco os valores. Só que quando a gente usa o PDO, a gente não manda os valores direto aí dentro por segurança. É uma outra sacada muito interessante do PDO. Ele faz isso justamente para criar uma segurança de que não haja uma invasão aí no banco de dados. Tá? Ele nunca recebe aqui diretamente os dados que estão vindo lá do HTML. Por isso que a gente chama isso de prepare. Né? É uma técnica que a gente chama no PDO de bind. Né? Vocês vão ver por que agora. Ó. Ao invés de eu colocar lá o nome que eu quero, né? Colocar José, colocar Maria, não. Eu coloco tipo um apelido aqui, ó. Nome. Sempre acompanhado aqui, ó, de 2 pontos. Tá? Então, 2 pontos, nome. Aí coloco 2 pontos e-mail. 2 pontos, igual tá lá em cima mesmo. Data nasce, vírgula, 2 pontos, celular, vírgula, 2 pontos, sexo, vírgula, 2 pontos, estado civil. Tá? Tô colocando os mesmos nomes aqui só para ficar mais fácil de identificar, né? Ok? Então, esses nomes que estão aqui em cima se referem aos campos lá do banco de dados. Tem que ser o mesmo nome, tá? E aqui embaixo são os valores.
Só que no PDO a gente não manda os valores direto, a gente faz um bind. É como se fosse um apelido, a gente cria um apelido aqui, aí o PHP sabe que na primeira posição eu vou ocupar nome, porque o nome também está na primeira posição. Na segunda posição eu vou ocupar e-mail, e assim por diante, né? Para terminar isso aqui agora, vou dar aqui um ponto e vírgula, que o prepare aqui terminou, né? Eu só preparei, agora eu vou executar. Aí no execute eu faço isso aqui, com statement de novo, mando o execute. Só que aí que está o negócio agora, eu não faço só isso, né? Porque faltou eu mandar os dados ainda não estou mandando os dados. Eu tenho que mandar os dados reais que eu quero. Então eu vou criar um array, aqui, tá? Ó, vou fechar aqui de uma vez só para vocês entenderem que a gente vai trabalhar muito aqui dentro desse array. Então, ó, o execute aqui você abre e fecha parêntese, aí dentro do execute você cria esse array aqui, ó, e abre e fecha parêntese dele também. Já vou dar o ponto e vírgula aqui de uma vez para fechar essa instrução, beleza? Agora dentro do array aqui, ó, é o que a gente vai colocar os dados que a gente vai mandar para o insert. Parece difícil, gente, na primeira vez assim, mas depois isso aqui é o que a gente vai fazer sempre, entendeu? Vai se tornar uma coisa repetitiva. De tão repetitivo, isso vai virar uma classe. Você vai fazer uma vez só e vai aproveitar durante o sistema inteiro, né? Que é justamente para isso que a orientação a objeto existe, né? Para você fazer uma vez e usar durante várias vezes. Então você vai fazer isso aqui, ó. A gente vai separar aqui, ó, dentro do array, que você vai dar um enter, posicionar aqui mais ou menos, e aqui dentro, eu vou fazer indentadinho assim, fica mais fácil da gente trabalhar. Então aqui dentro agora, a gente vai colocar os dados que a gente quer mandar. Então tá aqui, ó, nome, o apelido é nome, vou colocar esse apelido aqui agora, nome. Faço essa setinha aqui, ó, com igual e o sinal de maior, tá? E aí eu aponto, o que eu quero que vai lá para lá, que nome que eu quero, aí eu coloco o nome que eu quero. Vou colocar Márcio Oliveira. Coloca com acento, né, como eu fiz aqui, ó, só para você ver que agora o acento vai ir certinho para lá, porque a gente está usando essa instrução aqui que está mandando o TF8. Então, ó, vamos lá, Márcio Oliveira, vírgula, tá, vírgula. E aí eu vou repetir isso aqui, vou copiar e colar, que aí eu vou mudar os dados que eu quero, só para ficar na mesma formatação, né? Eu coloco aqui nome, e-mail. Só copiar agora, gente. oli@email.com. Aqui eu vou mandar data nasce. A data de nascimento, a data no banco sempre é invertida, né? Então vou mandar aqui, o cara nasceu em 1980, traço de maio, né? Então nasceu 10 de maio de 1980, é assim que a gente deve mandar. Nome, e-mail, data nasce, agora aqui é o celular. Celular. Sexo aqui vai ser M, masculino, aqui tem que trocar também, né? Sexo. O que faltou? Faltou estado civil só. Então copio mais um aqui para baixo, tira essa vírgula, que não tem mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é estado civil. Tá? Esses nomes aqui do array, gente, tem que ser os mesmos nomes que eu estou colocando aqui, ó, nos apelidos aqui embaixo, tá? Que está seguido aqui por esses 2 pontos. Então vou colocar, copiar e colar aqui no estado civil. Estado civil. O estado civil aqui vou colocar primeira letra maiúscula, tá? Solteiro.
Beleza. Tirar essa linha em branco aqui. E aí vai ficar assim, ó. Eu usei o PDO Prepare aqui para poder preparar minha instrução SQL. Então é sempre assim, ó. É o nome que está lá no banco, do campo, o nome do campo do banco. E embaixo aqui o apelido que você quer usar. E aqui embaixo, no execute, na hora de executar, é que você vai completar com o nome. Tá? Depois na prática, lá quando a gente estiver trabalhando com formulários, isso vai ficar mais claro para vocês. Aí eu vou alertar para vocês. Isso é uma segurança a mais que o PDO cria para a gente. E aí galera, alguma dúvida? Até aqui tudo tranquilo? Tranquilo. Tá, a gente vai executar isso aqui agora. Salvamos, né? Vamos executar lá. Opa, peraí, eu não salvei ainda. Vou executar aqui. Executei. Aparentemente não deu nada porque o select está vindo aqui primeiro. Se você executou, o que você vai fazer aqui agora? Você vai fazer isso, ó. Se você executou... Não, beleza. Se você executou, só vem aqui no banco de dados. Vamos ver se eu coloquei o Márcio Oliveira. Aqui no banco de dados, vem cá e dá uma atualizada. Ó. Atualizar aqui no banco e ver se o Márcio Oliveira caiu aí para você. O meu deu certinho, ó. Entrou com acento, inclusive, ó. Escreveu direitinho. Entrou todos os dados, bonitinho. E o de vocês aí, como é que ficou? Ficou filé. Beleza. Ana Luísa tá ok. Rony. Luísa, como é que tá o seu? Certinho? Tá ok. Ok. E aí, Rony, o seu deu certo? O meu tá dando errado porque eu acabei de ver que eu mexi nele pra fazer o trabalho. Pois é, Rony, deixa eu te falar. Você colocou produto dentro de cliente, foi isso? Eu quis aproveitar. Não, mas aí não, você não pode fazer isso não, cara. Sabe por quê? Numa empresa, como é que você coloca os produtos dentro de uma tabela com o nome cliente? Aí não. Eu vi lá, eu custei entender que é negócio do seu trabalho, cara. Infelizmente, eu não pude valorizar, entendeu? E não foi só você não, muitas outras pessoas fizeram isso. Infelizmente eu tirei ponto, cara. Porque numa empresa, a empresa não vai te perdoar um negócio daquele. Então, assim, acabou dando problema aí pra você agora, né? Você trocou todos os campos de dentro de cliente? Alterei todos. Nossa. É que eu pensei o seguinte, vou criar uma nova seção e eu pensei que ia diferenciar, mas não, salvou por cima. Pois é. Você tinha que criar, não, a intenção era que você criasse realmente toda uma estrutura separada, entendeu? Uma outra tabela com o nome de produtos, com os campos certinhos lá, entendeu? Roda o banco aí de novo, para poder, roda o SQL que tá aí para você pegar de novo os clientes. Acho que é melhor para você aproveitar isso aí, entendeu? Porque a gente vai fazer um outro exercício agora que vai usar essa tabela cliente toda novamente. Faz como você fez, como a Luísa fez, e cria de novo a tabela. Eu vou baixar ele aqui, pode ir prosseguindo aí. Beleza. Então é isso aí, galera. Ó, aqui no PDO, se eu comentar aqui essa parte, vou comentar essa parte aqui, né, da inserção do banco de dados, vou salvar, para rodar aqui para mim só o select, vou trazer só o select. Eu vou trazer o select aqui, ó, executei o select.
Se eu for lá no final agora, lá ele trouxe para mim o que a gente tinha incluído, né? Que é o Márcio e tal, tudo certinho. Os dados da mesma forma como eu fiz lá. Então é isso. Isso aqui é o exemplo, então, básico de como usar o TDO, tá? Agora a gente vai, do mesmo jeito que a gente fez uma CRUD básica para poder usar, trabalhando com banco de dados, como a SQLi, a gente vai repetir uma CRUD bem básica, novamente, para clientes, de novo, né? Inclusive o mesmo projeto que a gente fez, a gente vai usar os formulários que já estão prontos para a gente andar mais rápido, mas agora a gente vai criar as classes, né? A gente vai dividir aí o sistema, essa crudezinha aí, no que a gente chama de MVC, tá? Que é, a gente vai dividir em model, em controllers e em view. A gente vai ver na prática como é que isso funciona agora. Então, pode fechar esse arquivinho aí que vocês acabaram de trabalhar, tá? Aí dentro desse POO, cria aí para mim uma pastinha. Deixa eu ver se dá para criar daqui mesmo. Daqui mesmo dá para criar. Eu vou criar aqui também. Então dentro do POO, botão direito, cria aí New Folder. Vamos colocar aí cliente POO. Deixa eu tirar um outro que eu já tenho aqui já. Criei no seu, tá? Cliente POO. Deixa eu só mudar o meu aqui, que eu tenho um PO aqui, eu tenho que mudar ele de nome. Então, new folder, cliente, underline, POO, tá? Esse POO aí é programação orientada a objeto, tá? Então, beleza. Dentro dessa pastinha aqui, ó, cliente POO, eu quero que vocês, até voltar aqui, ó. Ó, você tem os arquivos iniciais aí, esses arquivos iniciais você vai colocar dentro da pastinha cliente POO, tá? Já pode até extrair eles aqui mesmo. Então vai ficar assim, ó. Dentro de cliente POO, você vai extrair esses arquivos. São 3 arquivinhos aí. Vou parar essa gravação aqui, fazer outra.